A graça e a paz, irmãos. É sempre um prazer e uma honra estar aqui gravando o culto de oração. Eu gostaria de falar um pouquinho de como está sendo aqui, então, essa experiência. Hoje, dia 22 de fevereiro, completam 3 meses que eu estou aqui. E, para a glória de Deus, tenho visto coisas acontecendo, Deus tem sido bom, tenho visto coisas maravilhosas acontecendo. A graça dele tem me acompanhado, a bondade dele está me seguindo. Entre novembro e dezembro, eu ajudei na organização do Natal Missionário, que aqui a gente fez em 6 lugares diferentes, atendemos muitas crianças, e aí pudemos proporcionar um dia de lazer, um dia que elas ganhavam presente, ouviam a palavra de Deus, e estavam em comunhão com a gente, e foi muito legal. Eu gostei dessa experiência. Em janeiro a gente começou aqui com o planejamento das escolas, do projeto que tem aqui. Como o infantário está um pouco parado, então, por conta do fim do ano, né? Então eu fui ajudando no que precisava. E agora, em fevereiro, eu fiz uma visita técnica no infantário, já pensei mais ou menos o que pode ser feito ali naquele lugar. Observei com um psicólogo que já trabalha lá e vai ser com ele que eu vou trabalhar. E vimos o que pode ser feito pelas crianças e pelos profissionais que estão lá. Então a gente já desenhou nosso projeto, já encaminhamos uma carta para eles essa semana e eu peço oração em relação a isso, para que Deus possa abrir as portas daquele lugar. E também peço oração porque está se aproximando daqui um ciclone chamado Fred. Ele vem de Madagascar, vai atingir uma região um pouquinho mais acima de onde eu tô, mas aqui, pela previsão, vai ter muita chuva e nós já estamos vindo de uma temporada de muitas chuvas. Então aqui pra gente sair da casa do pastor Marcelo já é um pouco complicado, porque ficamos com o carro atolado já. Então eu peço oração para que o Senhor guarde as nossas vidas, guarde a vida das pessoas que não têm as mesmas condições que nós também. Então para que o Senhor guarde Moçambique. Eu gostaria que o ciclone acabasse, que ele fosse dissipado antes de chegar aqui, mas que se ele chegar, que o Senhor possa cuidar de todos nós. Amém? Vou fazer uma oração em relação a esses 2 pedidos que eu fiz. Se você tem algum pedido, coloca aqui no comentário, deixa a gente saber que os diáconos vão estar acompanhando, nós estaremos orando por você também. Vou orar, aproveitar pela sua vida, também pedindo para que Deus cuide de você, que o Senhor prepare a sua mente para esse momento de leitura da palavra. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigada por esse dia que o Senhor fez. Muito obrigada porque a pessoa que está me assistindo chegou até aqui e foi pela tua graça. Ela abriu esse vídeo, não foi por acaso, mas foi porque o Senhor quer falar com ela e ministrar o coração dela. Eu quero te pedir por o que está acontecendo aqui em Moçambique, então pelo ciclone, eu gostaria de todo o meu coração que ele se dissipasse antes de chegar aqui, antes de chegar em Moçambique, que ele acabasse, mas se for da tua vontade que ele chega, que o Senhor nos dê condições, nos dê estratégia, prepare o nosso coração e a nossa mente para cuidar das pessoas que não têm condições, também nos proteja de qualquer incidente, Pai. Em nome de Cristo Jesus, te peço também pelo orfanato, pelo infantário da Matola, que o Senhor possa abrir as portas, que nós possamos chegar naquele lugar falando da tua palavra, falando do teu evangelho e dando assistência física para aquelas crianças, Pai. Em nome de Cristo Jesus, prepara minha mente, o meu coração para a disposição naquele lugar. Abre as portas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Vamos lá! A leitura de hoje vai ser uma leitura que é rápida, vai ser um versículo só que eu vou falar, mas é um versículo só que traz uma boa reflexão pra gente, que ele tá lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Eu vou ler. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É isso. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Deus, obrigado por essa palavra, que o teu coração e que o coração de quem está ouvindo e que o meu coração esteja preparado tanto para falar quanto para ouvir.
Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. Sempre que eu gosto de pregar, sempre que eu começo a pregar, eu gosto de contar como que eu cheguei nesse texto. E esse texto ele veio devido a uma situação que está acontecendo aqui. Nós estamos enfrentando uma situação bem complicada em relação ao apadrinhamento, em relação à quantidade de alunos que está tendo no projeto da escolinha. E aí o nosso pastor Marcelo pediu um tempo para que estivéssemos em jejum, em oração e nos consagrássemos para buscar uma direção de Deus. E aí ele pediu para que eu trouxesse a palavra. Então eu vim para o meu quarto e comecei a pensar na palavra. Quando eu fui falar com o meu noivo Washington, ele falou assim, ele me deu uma notícia ruim. Ele falou de algo que aconteceu na escola, me deu uma notícia ruim. E na mesma hora, eu lembrei desse texto, porque eu tinha lido essa semana, e eu falei assim, vida, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Independente das circunstâncias, vamos dar graças. E aí foi nesse texto que Deus trouxe paz para o meu coração. Eu ministrei ele para os professores. E quando o pastor pediu para que eu gravasse falando com a igreja, eu lembrei desse texto. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Mas a minha primeira reação ao perguntar a Deus, tá, em tudo eu tenho que dar graças. Mas e quando as coisas são difíceis? Porque uma ordenança, não é uma sugestão. Paulo, quando ele escreve, ele não fala assim, eu dou um conselho para vocês, eu peço para que nos momentos específicos vocês deem graças. Ou então sugiro que vocês deem graças. Não. Paulo, ele fala assim, deem graças. É uma ordem. Ele deu uma ordem direta. Deem graças. Quando? Em todas as circunstâncias. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E aí eu fiquei, Deus, mas por que que pra mim, por que que pra algumas pessoas é tão difícil, na verdade, acho que pra maioria de nós é tão difícil ter essa consciência quando estamos em uma situação difícil, quando passamos por um aperto. E aí Deus foi ministrando ao meu coração e eu lembrei de uma coisa que às vezes eu falo, que é porque nós não temos a compreensão de tudo o que está acontecendo à nossa volta. E por isso que nos momentos difíceis é muito difícil agradecer. Porque quando nós nos deparamos com uma situação difícil, às vezes a nossa primeira reação é resmungar, é reclamar, não queria estar aqui, não queria que acontecesse isso, que coisa chata, Deus, o que está acontecendo? E aí você começa os questionamentos, e aí você às vezes fica com raiva de Deus. E ele fala, não, vocês têm que dar graças, mas eu não estou entendendo por que você tá me pedindo para dar graças? O que tá acontecendo? E Deus olha pra gente com paciência e repete, deem graças. Porque nós somos e agimos como se fôssemos uma criança em meio a uma situação difícil e nós falamos assim, como uma criança, pai, eu queria comer um doce antes do almoço. E o pai vem e fala assim, não, filho, você não vai comer um doce antes do almoço. E aí aquela criança olha, mas eu quero! E o pai tá falando, não, você não vai ter isso agora. Mas eu quero muito! Não, você não vai ter isso agora. Pai, mas eu quero! E começa a fazer birra, começa a reclamar, como nós. E aí eu fiquei pensando, esse pai, ele que tem a consciência do porquê ele está falando não naquele momento. Aquela criança não tem essa consciência do porquê ela está ouvindo um não naquele momento. E mesmo que o pai tivesse a paciência de parar e explicar e falar assim, filho ou filha, você não vai comer esse doce, por quê? Se nós comermos um doce, ingerirmos o doce, vai subir seu nível de glicose, então o seu corpo não vai mais querer comer direito, porque ele vai se sentir satisfeito, e aí você vai ter mais energia. A criança fica tipo, não tô entendendo nada. Não tô entendendo. Porque a maturidade que precisa para entender algumas coisas, a criança não tem.
A maturidade que nós precisamos para entender algumas coisas que Deus faz com a gente, nós não temos. Então não adianta ficarmos esperando uma resposta de Deus, falando assim, Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Blá, blá, blá. Ei, você não vai entender mesmo se eu explicasse. Então o que eu tenho que fazer? Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Faça isso. Começa a dar graças. Ai, mas tá difícil, não tô conseguindo lidar com o meu filho, tá complicado, não tô entendendo nada. Deus, eu tô orando, Deus, eu tô buscando. Deem graças. Dê graças pelo seu filho. Comece a agradecer. Para de resmungar por ele. Comece a agradecer. Deus, muito obrigado pelo meu filho. Obrigado por ele estar, por ele ser este homem tão honroso. Obrigada por ele. Comece a agradecer a Deus pela vida do teu filho. Ah, mas o meu trabalho... Ih, Marina, você fala isso porque você não sabe do meu trabalho. Meu trabalho é difícil, que é? Não, é muito difícil. Não tem uma condição alternativa nesse texto. Deem graças em todas as circunstâncias. Meu trabalho é muito difícil. Obrigado, Senhor, porque eu tenho trabalho. Obrigado, porque eu posso levar o sustento para minha casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me colocou aqui e aqui eu posso ser instrumento de Deus para falar do teu amor para essas pessoas. Obrigado, porque hoje está difícil, mas eu vou te agradecer. Deem graças em todas as circunstâncias. Eu vou te agradecer sempre. As coisas não estão fluindo, as coisas não estão saindo como eu gostaria. Obrigada, Senhor. Eu vou te agradecer. Obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer por isso. Aconteceu uma situação, eu trouxe essa mensagem no sábado pros obreiros aqui, e no domingo peguei o carro, fui sair daqui, como eu disse, está chovendo muito, e aí eu fui sair, a primeira coisa, na hora que eu saí, o carro atolou dentro da casa, aqui dentro do complexo que a gente tá. O carro já atolou, só tinha eu. Eu ia pro culto de manhã no domingo, porque o pastor Marcelo tinha ido em outra igreja um pouco mais distante, e eu peguei o carro pra sair. E quando eu atolei, tá bom, né? Atolei, tô parada, não tenho o que fazer. O carro é um 4x4, eu tinha ligado o 4x4, eu fiz tudo conforme tinham me orientado. Não foi uma displicência minha. Então eu abri a porta, tudo alagado. Eu pensei, vou ir a pé. Aí fechei a porta, desliguei o carro, parei um pouco. Deus, fiz uma oração. Deus, o carro tá parado. Eu precisava mesmo ir pra igreja. Eu gostaria mesmo de ir pro culto. Eu não consigo desatolar esse carro sozinha. E não tem ninguém aqui que possa me ajudar. O que o senhor pode fazer por mim? Pode desatolar esse carro, por favor? Liguei o carro pegou. Fui pra igreja, o carro pegou e desatolou. Não só pegou, o carro pegou, desatolou. Glória a Deus. Agradeci a Deus, fui pra igreja. Fui pro culto e tudo mais. Quando fui embora, duas irmãs da igreja falaram assim, Marina, pode me dar uma carona? Claro, sem problema. Boleia, que se chama boleia. Pode me dar uma boleia? Posso, claro que posso, não tem problema, tá tudo alagado. E aí estávamos saindo, indo, fazendo o caminho que eu costumo fazer. E aí uma delas falou assim, Marina, e se você virar aqui, também dá na casa onde a gente vai? Eu falei, tá bom, né? Vou virar, ela conhece e entende mais do que eu. Quando eu virei o carro, a gente andou um pouquinho, o carro atolou de novo. E aí elas desceram do carro primeiro do que eu, porque eu ainda não tava entendendo tudo que estava acontecendo naquele momento, eu fiquei um pouco extasiada. E aí elas desceram do carro, viram a condição e tudo mais, e aí eu falei, não, mas eu vou tentar ainda mais, vou ligar o 4x4 para conseguir sair. O carro não saía, o carro nem se mexia. E aí quando eu abro a porta, o chão já estava rente. Então eu abri a porta já com o chão da rua, eu tive que subir na rua, para vocês terem uma ideia do quanto que o carro estava afundado. E aí naquele momento de total desespero para aquelas mulheres, porque elas que tinham me dado um caminho alternativo, mas por aqui, tudo bem.
Elas ficaram bem bravas, assim, bem nervosas com o que estava acontecendo. Mas a minha reação foi: Deus, muito obrigada. Eu não gostaria de estar aqui. Eu não gostaria que esse carro atolasse. Talvez, se não tivesse sido essa palavra, num dia antes, a minha primeira reação seria reclamar com essas meninas. Mas não foi. Foi: Senhor, muito obrigada. Eu vou esperar. Porque é uma necessidade eu sair com esse carro daqui. E eu vou ver como que o Senhor vai fazer para tirar. Porque o outro carro que o pastor Marcelo tem não consegue puxar esse. E nesse meio tempo ele já tinha chegado, eu liguei para ele, expliquei a situação, ele foi até mim. Mas antes que ele chegasse, eu fiquei parada numa sombra e as meninas perguntando como que faz. Chegou um outro carro, enorme, enorme. Parou, um carro super chique, chegou uma Land Rover, 4x4, enorme. Parou no vizinho e eu parada. E então esse vizinho saiu com uma corda enorme de caminhão, amarrou no meu carro, se dispôs para amarrar no carro, amarrou uma outra corrente porque não alcançava na Land Rover, fez o que tinha que fazer. Eu entrei no carro, puxou, 3 minutos o carro estava fora do barro. E aí eu saí, consegui ir para um lugar onde estava melhor. E depois eu fiquei pensando: Deus, obrigada pela tua palavra de ontem. Obrigada pela tua palavra de hoje. Obrigada porque tudo se renova, suas misericórdias se renovam, sua palavra se renova. Acontecem situações que eu tenho que fazer uso do que eu preguei, do que eu ministrei. Então, aconteceu essa situação e eu vi a graça de Deus sobre a minha vida, a graça de Deus sobre a vida daquelas meninas. E eu fui desafiada a praticar o que eu tinha pregado. Em tudo dar graças, em todas as circunstâncias. Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. Deus, obrigada. Eu liguei, eu fiz o que eu poderia fazer, eu fiz o que estava ao meu alcance. Mas naquele momento eu não podia fazer mais nada. E na continuidade, pensando nessa coisa de em tudo dar graças, também entra a parte de não ficar confortável. Ah, Deus, tá bom, tô aqui em tudo dar graças. Mas enxergar como uma oportunidade de Deus mudar a sua vida naquela circunstância, Deus moldar e mudar o seu caráter. Eu gostaria que vocês tirassem um tempo para meditar na palavra de Romanos. Romanos 8, 28, 29. Que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, mesmo que não entendamos. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós, chamados por Deus de acordo com o propósito dele. Pois aqueles que de antemão conheceu, Deus, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Às vezes nós não entendemos as situações difíceis, nós não entendemos o que Deus quer fazer naquela situação, mas nós temos que estar abertos para sermos mudados e moldados por Deus, para que nós, em todas as situações, consigamos ser mais parecidos com Cristo. Esse é o objetivo dele. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para que nós sejamos aperfeiçoados e parecidos com Cristo. Então, às vezes vai doer. Às vezes vai ser uma coisa difícil. Às vezes vai ser uma situação difícil, vai ser complicado. Mas aproveita aquele momento e fala assim: Deus, eu quero ser mais parecida com Jesus, eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu vou te dar graças pelo que está acontecendo. Eu vou acalmar a minha mente. E eu quero que o Senhor me mostre nessa situação como que eu posso ser mais parecida com Jesus. Então, o desafio de dar graças em todas as circunstâncias, em tudo que está acontecendo, é um bom desafio para que a sua mente possa se acalmar. Você não vai ver alguém falando assim: obrigado, Senhor, pelo sol, pelo mar, pelos peixes, pelas árvores, estressado. Essa pessoa provavelmente não vai estar estressada falando isso.
Essa pessoa provavelmente não vai estar angustiada com coisa alguma quando ela começa a agradecer ao Criador. Quando ela começa a visualizar as coisas que são boas, que são agradáveis. Quando ela mantém o pensamento dela nas coisas que são do alto e não nas coisas dessa terra. Provavelmente você não vai ver essa pessoa estressada e preocupada e angustiada. Você vai ver essa pessoa calma, falando assim, Deus, muito obrigado. E aí quando você consegue acalmar sua mente, você toma um posicionamento. Deus, que esse seja o momento. Que essa seja a situação. Que o Senhor possa atuar em mim para que eu seja moldado através do teu Espírito Santo para ser mais parecido com Cristo Jesus. E aí nós vamos ver como ele vai fazer. Nós vamos ver como ele vai atuar. Então eu tô passando por uma situação difícil, Deus, tô me sentindo muito sozinha. Deus vai olhar para ti e vai falar assim, meu filho, eu sou aquele que nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E aí você vai conseguir criar, estando nele, uma dependência de Deus maior. Entendendo que é Ele que está com você em todas as circunstâncias, em todas as coisas. Deus, essa situação aqui está muito complicada. Não tenho alimento suficiente. E aí você vai orar, dando graças pelo que você tem, acalmar a tua mente. E Deus vai te lembrar que Ele que supre tuas necessidades. Que é Ele que bota comida na tua mesa, não é o teu próprio braço. É Ele. Porque a palavra dele diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas, todas as coisas listadas acima, todas as necessidades serão acrescentadas. E aí vai ter outra situação que eu vou falar, meu Deus, isso daqui é impossível. Impossível. Nós servimos ao mesmo Deus que falou para Sara, existe alguma coisa difícil demais para mim? Será que existe na Terra alguma coisa impossível para Deus? Não existe. Não existe. E aí, nós vamos ouvir isso e conseguir descansar nele. Uma situação difícil, impossível. Deus, muito obrigado por essa situação. Acalma minha mente, me faz lembrar que o Senhor pode todas as coisas. Acalma minha mente, meu coração, me faz lembrar que o Senhor é quem conduz a minha vida. As situações difíceis nos levam para mais perto de Deus. Porque provavelmente você não estaria tendo uma conversa com Deus um pouco mais prolongada se tudo estivesse correto, se tudo estivesse bem. Então a busca por Deus muda quando as situações estão difíceis. E a vontade dele é que vocês deem graças, que nós demos graças. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E mesmo sendo muito difícil, a ordem não muda. Deem graças. Deem graças. Deem graças. Deus, muito obrigado. Mesmo sem entender nada. O Senhor bem sabe por que eu tô passando por isso. Então, muito obrigado. Aquieta e acalma o meu coração. E faça com que essa situação eu consiga ser moldado por Ti. Para que eu seja a imagem do Deus invisível nessa terra. Assim como Cristo veio e revelou ao Deus invisível. Hoje, Cristo não está mais aqui entre nós como pessoa física. Ele quer habitar, Ele habita dentro de nós. E nós que refletimos a imagem do Deus invisível, então me faz mais parecido com o Deus invisível. Amém? Essa vai ser nossa oração. Deus, que o nosso coração possa dar graça sobre tudo. Amém? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada porque ela é incrível. Ela foi escrita há muito tempo atrás, mas mesmo assim ela é viva, ela fala conosco, ela fala ao meu coração, ela fala ao coração de quem está me assistindo. E que a nossa mente possa lembrar deste versículo, possa lembrar dessa palavra, dessa ministração nos momentos difíceis, que nós possamos dar graças sobre tudo e todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Que a nossa mente, que o nosso coração, que o nosso caráter seja mudado e moldado por Ti, todos os dias.
em todas as circunstâncias. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém. Amém. Beijo a todos. Tenham um bom restante de noite, se você está assistindo esse vídeo na hora que ele foi publicado. E se você está assistindo outro dia, que o Senhor abençoe o seu dia também. Fica com Deus. Beijo.